Olá, como vão? Eu sou o Dr. Guilherme Marques, eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina do ABC e também aprofundei aí toda a minha trajetória, todos os meus estudos focados aí na dermatologia e também em algumas áreas de inovação em saúde, tecnologias em saúde. E é com muito prazer que eu venho aqui a convite da Faculdade Uniguaçu e especialmente do professor Leandro para falar com vocês sobre dermatologia e o uso de fitoterápicos, o uso de bioativos que podem ser aplicados ali na dermatologia, na pele. Tanto para um aspecto clínico quanto para um aspecto cosmiátrico, apesar que ao longo aqui da aula talvez eu explore um pouco mais comorbidades. Mas acho que no final das contas serve para praticamente tudo. Dividir, né, todo esse nosso bloco aqui em 11 microaulas. Então, uma microaula para que vocês consigam absorver melhor todo o conhecimento. E vou começar com a primeira aula, que é a introdução e panorama atual do uso de bioativos e fitoterápicos. Então, de novo, sou formado pela Faculdade de Medicina da ABC, tenho essa especialização em saúde da família pela Unifesp, também sou pós-graduado em dermatologia pela Associação Pele Saudável e carrego aí representatividade em algumas instituições que vão desde a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, até com muito orgulho ser aí da Comissão Nacional do Médico Jovem da Associação Médica Brasileira, que regulamenta e prevê a maior parte das especialidades e da defesa do exercício profissional, bem como da Associação Paulista de Medicina, que inclusive é aqui próximo da faculdade. Também já tive a honra de ser membro da Comissão de Bioética da OAB de São Paulo, nessa frente da cannabis para fins medicinais. Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa nossa primeira microaula? Entender, né, conceitos fundamentais, que é apresentar as definições claras aí de bioativos e fitoterápicos aplicados à dermatologia, uma evolução histórica, né? Então discutir qual que foi o uso tradicional, né, para aplicações científicas modernas. Isso vai ser muito bom para quando a gente falar de biocomposto, né, da gente ter essa classificação. Também vou falar brevemente sobre o panorama regulatório, creio que já tenha sido uma aula dada pelo professor Leandro, mas eu vou citar aqui para que, mais uma vez, a gente consiga reforçar esse conhecimento e vocês saiam daqui muito bem redondos nessa esfera. E também das aplicações e tendências. Claro que ao longo dessas 11 aulas, alguns desses tópicos vão ser melhores abordados. Então, o que são compostos bioativos, né? São substâncias de origem natural, ou seja, da natureza, compostos vegetais, orgânicos, em que eles têm alguma atuação no organismo humano, mesmo quando ele está em baixas concentrações. Então ele está presente em plantas, em alimentos, em óleos, em extratos, que exercem efeitos fisiológicos, desfechos fisiológicos que são relevantes. Eu poderia citar aqui vários, como os terpenos, que é uma grande categoria aí de metabólitos secundários de plantas, alguns insetos, e que porventura conseguem nortear alguns efeitos muito interessantes, por vezes até antagônicos entre si. Eles não vão só para uma área, por exemplo, como acalmar a pele. Eles eventualmente podem irritar ou eventualmente eles podem tratar inflamação e daí em diante. Ácidos fenólicos, flavonoides, carotenoides e taninos muito presentes aí nos vinhos. Eles têm algumas propriedades terapêuticas específicas cada um e também quando a gente faz blend dessas substâncias, nós conseguimos também outros desfechos. E o que são fitoterápicos, por sua vez? Fitoterápicos, eles são medicamentos obtidos, né, exclusivamente de matérias primas vegetais e têm uma indicação terapêutica definida. Ele tem um uso reconhecido, ele é respaldado por medicina baseada em evidências, por evidências científicas, né? E tem uma tradição documentada, né? Conforme os preceitos, os cortejos científicos que estamos acostumados. Eles também passam por uma regulamentação prevista por uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, uma RDC, número 26, ali de 2014. Claro que não foi a primeira, tiveram outras atualizações, mas a mais atual é essa. E também a número 48, de 2004. Muito importante aqui, né, para a gente diferenciar, é que todo fitoterápico ele contém bioativos, obviamente, mas nem todo bioativo ele pode ser classificado como um fitoterápico. Há produtos que tradicionalmente eles vão lá e a gente sabe que tem alguma propriedade medicinal, seja por uma medicina ancestral, ou seja por aquela medicina, aquele conselho de vó, enfim, mas que não passou por todo esse decoro científico para que a gente consiga ir lá e montar um fitoterápico. Ou também tem produtos que têm uma baixa
complexidade ali nele, ele não precisa ser classificado como fitoterápico. Bem, então as maiores diferenças são os bioativos, né, essas substâncias naturais com atividade biológica, sem uma necessidade de registro específico, enquanto que o fitoterápico são medicamentos registrados com uma padronização do seu processo de segurança, de produção, de segurança, de testagem, e ele garante aí uma eficácia, uma segurança comprovada, tá? Ou melhor, mais comprovada do que a gente prevê no bioativo. Quanto ao grau de evidência, é uma necessidade de uma abordagem crítica e baseada em ciência, né, para um uso responsável, independente se for bioativo ou fitoterápico, não é porque é bioativo que você vai perder todo esse decoro aí científico. Eu creio que a maior parte das pessoas que estão vendo esse curso aqui são profissionais de saúde e não a gente tem que desmistificar que só o médico, né, que tem que ter todo esse cortejo, toda essa solenidade científica. Não, todos nós estamos ali com profissionais e com clientes, com pacientes, e esses pacientes eles estão previstos de acordo com a nossa responsabilidade como profissional de saúde. Então, garantir a segurança não quer dizer que o natural ele é sinônimo de seguro, né? Há toxicidade e que, por vezes, podem depender ou não de concentrações, há alergias, principalmente dermatite de contato, interações que são possíveis, ainda mais no contexto de cada paciente que está tomando, às vezes, vários medicamentos, como o caso de idosos. Então, sempre temos que ter o olhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos no SUS, ali de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, e a lente da abordagem profissional multidisciplinar, ela é algo que eu jamais vou tirar. Então, quando a gente olha, né, para tudo isso, não é restrito a uma um dermatologista ou a um cirurgião plástico que cuida da pele. Eu sempre contei com nutricionistas, sempre contei com fisioterapeutas e tudo mais, para a gente conseguir garantir o melhor ali para os nossos pacientes. Então, queria aqui citar 4 conceitos, né? Da dermato, claro, que eu já falei. Da cosmetologia, que é o desenvolvimento de formulações para um uso tópico. E para quem acha que cosmetologia é alquimia, está totalmente enganado. Realmente é muito complexo. E cada vez mais na dermato a gente vê que composições de medicamentos fazem o que nós chamamos de uma sinergia positiva, em que pequenas frações de alguns ativos acabam garantindo um desfecho muito melhor do que usar aquele ativo numa concentração maior. Inclusive a própria cannabis medicinal, ela carrega essa propriedade. E farmacognosia também é o estudo dos princípios ativos de origem natural, basicamente é o que a gente está se debruçando aqui nessas aulas, e também a nutrição, que eventualmente a gente pode não ter que aplicar algo tópico, mas o uso sistêmico desses ativos pode levar também a desfechos ali de ordem dermatológica. Com a evolução histórica, né, aqui nós sabemos que a medicina ayurveda, né, olha a pele como uma janela da saúde interna. Temos plantas medicinais que foram usadas em rituais de cura desde os nossos primórdios ali como humanidade. E também na medicina tradicional chinesa, né, uma primeira farmacopeia de ordem humana, né, da humanidade, surgiu ali, que é basicamente um compêndio, né, de todos os ativos que podem ser usados ali para alguma ordem, para a saúde do nosso corpo. E no século XX, né, nós vemos que a adequação de alguns processos permitiu o isolamento de muitos desses ativos e avançou-se muito no estudo da farmacognosia. E começam a surgir as primeiras regulamentações para que a gente não viva num eterno circo, em que qualquer coisa é prescrita, pode-se prometer qualquer coisa. Aliás, a gente na literatura, né, com aqueles emplaços Brás Cubas, tem um exemplo ali no começo lá do século XX, né, de como que alguns ativos, alguns produtos eram vendidos com uma panaceia, né? E agora no século XXI, né, a gente já tem novos movimentos, movimentos plant-based, né? Então uma predileção por ativos que só tenham plantas, o veganismo, o vegetarianismo, são questões que a gente tem na sociedade, que a gente tem que saber respeitar, temos que saber como se debruçar em cima desse paciente e adequar as nossas prescrições para ele. E também surgem outros conceitos, como natural skincare, em que procuram-se ativos, né, de origem de planta ou naturais, para a gente conseguir preservar, né, ou mitigar o processo de envelhecimento. Clean Beauty, então compostos que têm uma preocupação natural
com o meio ambiente e tudo mais, e que garante todos esses critérios de sustentabilidade também são questões. Então, voltando para aquelas nossas RDCs, né, em especial a 26 lá de 2014, medicamentos fitoterápicos com registro, eles passam por uma exigência de estudos clínicos e também uma padronização muito rigorosa na sua produção, bem como um controle de qualidade. Enquanto que a RDC 48 de 2004, ela prevê produtos que são tradicionais fitoterápicos. E eles são muito mais baseados no uso histórico e documentado, que a gente jamais vai preservar. Eu sou um profissional da ciência, mas jamais vou excluir o que é ancestral. E muito pelo contrário, nós temos que trazer a ciência para esse ancestral, para entender se aquilo de fato funciona ou não, como funciona, como se aplica, qual dosagem, em que contexto que eu posso ou não utilizá-lo. A RDC 48 ela tem uma menor exigência, uma menor complexidade regulatória, mas isso não quer dizer inseguro. É uma segurança presumida, né, pelo uso tradicional. E cosméticos com bioativos também precisam seguir, né, diretrizes específicas, como eu já citei anteriormente. Eles não podem fazer alegações terapêuticas sem comprovação. No panorama internacional, a gente não está... aqui no Brasil nós temos a Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, mas nos Estados Unidos nós temos o Food and Drugs Agency, né, o FDA. E o próprio FDA ele classifica-se, né, como Botanical Drugs, que são medicamentos vegetais com uma evidência robusta de eficácia, e em que ele traz, né, OTCs herbais, né, com regulamentações muito específicas. E na Europa, a Agência Europeia de Medicina, né, traz monografias de plantas medicinais com registros específicos e categorizações para um uso tradicional ou medicamentos que apresentam provas clínicas, né. Isso tem que ser muito exposto e, de acordo com cada uma dessas agências, eventualmente você tem que ir lá e colocar determinadas coisas na embalagem para conseguir otimizar o entendimento desse seu paciente ou do cliente que vai comprar. E aqui no Brasil não é muito diferente, né? Recentemente nós vimos aí, inclusive, um monte de questões aí relacionadas com creatina, com pomada capilar, em que ou não teve uma adequação no que tange a transparência do processo de produção ou dos ativos que ali estão presentes na embalagem, que é grave, também é uma falha grave, ou problemas relacionados com a produção e o que está se prometendo, se realmente ele tem. Então, nem sempre quando a gente vê esses memorandos da Anvisa, a gente tem que condenar aquela marca achando que tudo foi por conta de uma precarização da produção, mas sim na apresentação também é tão importante, há uma diferença aí, né? Implicações práticas aqui, né? Há uma variação, né, das exigências por país, há uma busca por um equilíbrio entre tradição e ciência, e o foco sempre é na segurança do paciente ou do cliente. Pele como alvo terapêutico, né? A nossa próxima microaula vai ser para explorar qual a composição de células da pele que a gente vai prever, né, na atuação para algumas comorbidades ou mesmo para cosmetologia. Mas eu queria lembrá-los que a pele é o nosso maior órgão do organismo. É um clichê já, né, falar isso em toda a aula de dermato, mas ela atua como uma interface direta com o meio ambiente, né? E ela está exposta diariamente à poluição, a estresse oxidativo, à inflamação crônica, à disbiose do microbioma. Quem acha que nossa pele ela não tem micro-organismos que ajudam no seu equilíbrio, está totalmente enganado, né? E todos esses estímulos eles levam à produção de radicais livres, eles levam à produção de citocinas inflamatórias, interleucinas, e também degradam a matriz extracelular. Eu vou repetir muito esse conceito de degradação da matriz extracelular ao longo das aulas, e o que eu quero dizer com isso é degradação de colágeno, seja por metaloproteinases, seja por uma agressão direta, e toda a perda de colágeno a gente está aí relacionando com envelhecimento, uma perda da viscosidade da pele, da elasticidade da pele, e isso está atribuído a um dos sinais de envelhecimento. Ou mesmo queratoses seborreicas, no hepatognomônico, a gente pode ter queratoses seborreicas aí ao longo da vida, mas elas também são um sinal de envelhecimento, podem ser um sinal de envelhecimento. Como que a gente combate tudo isso, né? A partir do uso dos bioativos, nós temos algumas funções, algumas ações que eles podem ir de desencontro, ou de uma maneira alopática, esse processo de agressão celular, que são antioxidantes, né? Nós sabemos que muitas espécimes reativas de oxigênio vão lá e penalizam nossa pele com muito vigor,
E quando nós expomos de radicais livres, eles se colocam, se sacrificam ao invés desse tecido ser lesado. Então, eles são importantes, mas os oxidantes também são. Então, quero quebrar esse paradigma com vocês que só antioxidante serve, a gente vê esse apelo de marketing de produtos em tudo quanto é lugar, mas não é só ali, né? E previne danos ao DNA e também as proteínas estruturais ali da nossa pele. Também temos ações anti-inflamatórias, principalmente inibindo algumas citocinas inflamatórias como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, interleucina 1 beta. Também temos ações cicatrizantes, né? Para quem acha que a ferida tem que ficar ali respirando, também é outro conceito que eu queria romper aqui com vocês, porque se a gente quer ter uma boa cicatrização, na verdade a gente tem que ocluir e prevenir que esse tecido entre em contato com oxigênio, com poluentes e com tudo mais. Então, não à toa quando nós fazemos uma cirurgia plástica ou quando fazemos um procedimento dermatológico que exige um curativo, esse curativo deve ficar por longos períodos. Esse fato da pele respirar realmente é um estigma aí que dificulta muito nossa atuação lá no consultório. Então, o que é um cicatrizante? É um estímulo de fibroblastos, de deposição de colágeno tipo 1, 3, entre outros. E também algumas ações antimicrobianas. De novo, temos uma flora, saprófitas, né, que estão na nossa pele, que ajudam a manter um equilíbrio, inclusive para ações que a própria pele faz. E também temos aqueles patógenos que eles podem ou ser saprófitas que se desenvolveram muito, ou ser agentes que não são habituais daqueles locais e que eles vão ter aí um desequilíbrio, né, dessas bactérias benéficas competir ali pela nossa pele. Então, as aplicações clínicas principais, eu vou explorar isso muito melhor. A acne rosácea, né, essas doenças crônicas da pele, dermatite atópica também é crônica, a própria psoríase, e também para cabelos e unhas. Se eu pudesse citar aqui um exemplo só didático, né, para acne rosácea, eu poderia usar o Tea Tree Oil, que é a melaleuca, né, a niacinamida, a rutina, a risperidina, como moduladores de inflamação. Na dermatite atópica, extratos de camomila, compressas de camomila, né, e a aveia coloidal podem ajudar na restauração da barreira cutânea. Creio que pais e mães que tiveram uma criança com aquelas lesões, né, em fossa cubital, em fossa poplítea, possivelmente tiveram aí contato com algum produto com aveia. Sabem que a aveia coloidal tem essa possibilidade, ou mesmo manipularam em farmácia magistral. Para psoríase, né, compostos derivados da cúrcuma e do cânhamo também, como coadjuvantes no controle das placas. Tive a graça de escrever alguns capítulos aí de livros, entre um deles de psoríase, usando o canabidiol e outros compostos ali, outros terpenos no tratamento adjuvante, né, da psoríase, principalmente psoríase em placas. E também de cabelos e unhas, poderia citar o salpalmeto, né, para alopécia androgenética, e também o extrato de cavalinha para fortalecimento da lâmina ungueal. Queria aqui citar também sobre mercados e tendências, né? No mercado global, há uma estimativa aí de 30 bilhões de movimentação, né, com cosméticos naturais, e só em 2023. E também uma projeção ali para 2030 é dobrar esse valor, indo para 60 bilhões de dólares. Eu falei reais, perdão, são dólares. Com crescimento esperado aí para o setor nos próximos anos. Então, o que está envolvido, né, nesse mercado aqui? São os fitocosméticos, né, produtos que se adaptam ao pH da pele, né, que é um pH um pouco mais ácido, ao microbioma, ao fototipo do paciente, como nutricosméticos, que é uma suplementação oral de compostos como o licopeno, né, o colágeno também de origem vegetal. Apesar que o colágeno tem algumas questões aí que eu vou citar melhor depois, mas a gente sabe que há um apelo muito grande, né? E quanto à personalização, que são tratamentos baseados em dados genéticos ou análise do microbioma, em que a gente sabe se aquela pessoa é um bom metabolizador, se ela pode gerar uma deficiência, pelo menos do ponto de vista genético. Por vezes também o ponto de vista genético não reproduz desfechos biológicos que nos permitam essas personalizações, mas vamos explorar isso melhor depois. Quanto a perspectivas profissionais, que eu espero aqui para todo mundo, né? Eu espero um diferencial técnico, porque é muito importante a gente trabalhar com o que tem de mais evidência, isso tem que ser um mantra diário, mas quando a gente pensa também em fitoterapia, a gente não está deixando de se lançar nessas questões de apreços científicos, né? Então, é bom a gente ter esse olhar também para essa parte, porque vão surgir pacientes, vão surgir clientes que têm essa demanda,
Então, o profissional que domina bioativos e fitoterápicos, ele oferece tratamentos mais integrativos, mais seguros. Há uma responsabilidade técnica também em traduzir evidência científica em uma conduta prática, né? Orientando o uso correto e seguro. E uma interdisciplinaridade que sempre vai ser a minha lente, como eu disse ali, pela minha atuação no SUS, a atuação com equipe, com outros profissionais da saúde, né, para uma abordagem completa. Não dá para você, como médico, achar que você entende de alimentação melhor do que um nutricionista. Desculpe te dizer, mas é verdade. Esse profissional ele vai entender muito mais de como fazer uma dieta. Claro que hoje temos a nutrologia também, né, para debater, estudar isso, mas o nutricionista ele estuda isso desde o D0 ali na faculdade dele, tal qual outras profissões, né? E quais são os próximos passos para as próximas microaulas, né? Na segunda microaula, eu vou falar sobre a estrutura e fisiologia da pele e dos seus anexos cutâneos, né? Pelo, unha, e entender como esses ativos vão agir em cada um, como ele se vale dessas estruturas da pele para tal. E vou trazer também 3 leituras complementares aí, né? Que é o Canabinoides na Dermatologia, né? Um artigo, né? Que fez uma revisão disso. Anatomia da pele do couro cabeludo, né? De acordo com alguns tratados. E também outro artigo que fala sobre a anatomia imunológica da pele. Então, vou adentrar um pouco mais em cima daquelas interdeucinas. E gostaria de deixar essa frase para vocês, né, que a pele é um dos órgãos mais férteis para a atuação segura dos compostos bioativos, mas seu uso exige um embasamento técnico, consciência regulatória e atualização constante. Então, muito obrigado. Vamos para a nossa próxima aula.